Em destaque no Panorama CBN, mesmo após recuo, a Europa mantém reunião para discutir ameaças de Donald Trump. Conselho da Paz é lançado pelo presidente americano em Davos. Clientes do Willbank já podem fazer o cadastro no FGC, mas ainda não sabem quando vão ser ressarcidos. Caneta proibida usada por mulher em estado grave é anunciada amplamente nas redes. Ataque a tiros deixa 3 mortos e 1 ferido na Austrália. Indicações ao Oscar 2026 serão conhecidas hoje. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Líderes europeus farão hoje uma reunião de emergência na Bélgica para discutir as ameaças do presidente Donald Trump à Groenlândia. O encontro foi mantido, mesmo depois de o líder americano ter recuado um pouco, garantindo que não usará a força para tomar a ilha e voltando atrás na aplicação de tarifas a países europeus. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, disse que os líderes do bloco vão tratar de questões de soberania, do apoio à Dinamarca e à Groenlândia e das preocupações com o acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia. Ontem, o presidente Donald Trump fechou as bases de um acordo com a OTAN sobre a Groenlândia. O anúncio foi feito horas depois de um longo discurso dele em Davos. O Leandro Gouveia falou bem do discurso no Panorama da Noite. Eu vou dar uma passada rápida aqui para ficar todo mundo na mesma página. Trump disse que não abriria mão de controlar o território, mas descartava o uso da força. Ele não detalhou os termos do acordo, mas indicou que as negociações envolvem questões estratégicas de segurança e presença no Ártico. Acho que é um ótimo negócio para todo mundo. É uma grande segurança nacional e internacional. É um acordo que as pessoas aceitaram rapidamente, realmente fantástico para os Estados Unidos. Recebe tudo o que queríamos, inclusive, especialmente, uma real segurança nacional e segurança internacional. O acordo vai ser fechado em breve, vamos ver. Está um pouco em andamento, mas bem avançado. Isso nos dá tudo o que precisávamos. Segundo o jornal The New York Times, o acordo prevê a cessão de áreas específicas da Groenlândia aos Estados Unidos, em vez de uma anexação total e imediata da ilha. O esboço envolve a implementação de um sistema de defesa antimísseis, apelidado por Trump de Domo de Ouro, no território da Groenlândia, visando proteger os Estados Unidos. A OTAN confirmou que o objetivo central é garantir que a Rússia e a China não consigam se estabelecer econômica e militarmente na região. Bom, a professora de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da UF, Universidade Federal Fluminense, a Raquel dos Santos, explicou por que Trump abandonou as ameaças de tomar a Groenlândia. Tem muito a ver também com a pressão internacional nesse sentido, A comunidade internacional, a própria países estratégicos da União Europeia, se colocando contra, esse processo, de incorporação da Groenlândia aos Estados Unidos. E isso pesa num cenário que já é um cenário de certa desordem internacional, no que a gente está verificando, por conta do conflito na Ucrânia, o conflito em Gaza, agora a questão na Venezuela. Então, ou seja, a gente tem uma série de questões que estão ocorrendo ao mesmo tempo, e a Groenlândia se apresenta como mais um ponto de inflexão dentro desse contexto. Só não se sabe se Trump vai manter agora esse discurso. Ontem, horas antes do recuo dele nas tarifas, o Parlamento Europeu suspendeu um acordo comercial do bloco com os Estados Unidos. O pacto foi negociado em 2025 e tinha como objetivo reduzir de 30% para 15% as tarifas do presidente americano contra a União Europeia. Agora, o Parlamento Europeu volta a se reunir na segunda-feira para discutir o assunto. E hoje o presidente dos Estados Unidos lança oficialmente o Conselho da Paz. O órgão é uma estrutura criada pelos Estados Unidos para atuar na manutenção da paz e na reconstrução da faixa de Gaza.
A iniciativa também pode atuar em outros conflitos internacionais no futuro. Trump terá mandato vitalício como presidente do grupo e amplos poderes. Países que desejarem um assento permanente precisarão pagar US$ 1 bilhão. Há, no entanto, receio na comunidade internacional de que o grupo enfraqueça o papel da ONU. Lideranças de vários países foram convidadas a participar desse conselho, entre elas até o presidente Lula, que ainda não aceitou. Essa oficialização do Conselho da Paz acontece em cerimônia no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Vamos aqui aos nossos assuntos. Os clientes do Eubank já podem começar a procurar o aplicativo do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, para fazer o cadastro de ressarcimento. Mas o processo de pagamento ainda não tem data. O braço digital do Banco Master foi liquidado ontem pelo Banco Central, depois de interromper os pagamentos à bandeira de cartões Mastercard. O Eubank atendia quase 6 milhões de clientes, mais da metade do total do conglomerado Master. Para quem tinha aplicações no Master e também no Eubank, desde o dia 22 de agosto de 2024, o pagamento vai levar em consideração a soma dos valores por CPF ou CNPJ, respeitando o limite de R$ 250 mil. E já se sabe que a liquidação do Eubank pode ter efeitos colaterais sobre o Banco de Brasília. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o Banco Master havia dado R$ 1 bilhão e 750 milhões de ativos do Will para o BRB, para compensar os 12 bilhões em carteiras de crédito vendidas ao Banco de Brasília. Agora, com a liquidação do Will, o liquidante do Master terá que conferir esses contratos para determinar se eles realmente pertencem ao BRB ou se irão para o Fundo Garantidor de Créditos. E o governo publicou hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que aumenta em 5,4% o salário dos professores da educação básica. Com o reajuste, o valor mínimo pago ao magistério sobe de R$ 4.867 para R$ 5.130. Como a MP tem vigência imediata, a correção já começa a valer neste mês, tá? Depois, o Congresso tem até 120 dias para validar o texto. Em ano de eleição, o governo optou por conceder o reajuste por meio de medida provisória, em vez de um projeto de lei que poderia patinar no Congresso. Pela regra que valia até agora, o reajuste dos professores era vinculado ao Fundeb e seria de apenas 0,37%, ou R$ 18 neste ano. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo vai se empenhar para aprovar rapidamente a medida provisória no Congresso assim que acabar o recesso. Esse ano, se não fosse essa medida do presidente, a correção do piso da educação ficaria só em 0,37% do salário piso. Agora não. Agora, com essa medida que o presidente fez, a correção será de 5,40%. É um compromisso também nosso de fazer a tramitação dessa matéria no Congresso o mais rápido possível, para que a gente tenha sempre uma previsibilidade e estabilidade no aumento do piso salarial. O salário da grande maioria dos cerca de 2 milhões de professores da educação básica é pago pelas prefeituras e pelos estados. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o reajuste terá um impacto de R$ 8 bilhões aos cofres das cidades. Mas e daí, né? Já gastam com tanta besteira? Há tanto desvio também, né? E aí investir em professor não pode ser considerado um impacto, né? Mas isso aí eu tô falando aqui por fora, tá? O presidente da entidade, da Confederação Nacional de Municípios, o Paulo Zielkowski, disse que a medida provisória tem cunho oportunista e eleitoreiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou a visita que faria hoje a Jair Bolsonaro. Eu te contei isso ontem. Mas o motivo é o seguinte: ele tomou essa decisão depois de avaliar que a conversa serviria para o ex-presidente pressioná-lo a apoiar de forma mais explícita a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Pessoas próximas a Tarcísio disseram que a visita teria inicialmente outro propósito: prestar solidariedade a Bolsonaro e discutir os próximos passos para viabilizar a transferência do ex-presidente para a prisão domiciliar. A ideia do governador era relatar o andamento das articulações junto a ministros do STF.
O adiamento da visita ocorreu, no entanto, após declarações de Flávio indicarem que a pauta real da conversa seria mesmo enquadrar Tarcísio e descartar definitivamente as pretensões presidenciais do governador. Já Flávio Bolsonaro, que tem uma ampla desvantagem em relação ao presidente Lula no Nordeste, decidiu escalar um parlamentar da região, o também senador Rogério Marinho, para coordenar a pré-candidatura dele ao Planalto. A decisão, tomada após um pedido do ex-presidente Bolsonaro ao ex-ministro dele do Desenvolvimento Regional, é uma sinalização de que o representante do bolsonarismo pretende priorizar o tradicional reduto petista durante a corrida eleitoral. O Tribunal de Contas da União identificou falhas em licitações para a contratação de empresas responsáveis pelo planejamento e organização da COP30. O evento aconteceu em novembro, em Belém, no Pará. E técnicos observaram um padrão de descontos agressivos na fase inicial, em torno de 50%, que seriam compensados por preços elevados na venda de bens e serviços aos participantes da cúpula. O Ministério Público acusou o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e outras 10 pessoas de improbidade administrativa num esquema de corrupção que teria movimentado 32 milhões de reais em propina. O inquérito diz que o esquema envolvia fraudes em licitações da Prefeitura do Rio, com o uso de empresas de fachada, notas fiscais frias e contratos fictícios. A ação apresentada é um desdobramento do caso que ficou conhecido como QG da propina. Crivella nega as acusações. A Justiça de Campinas pediu a extradição de uma ex-servidora acusada de desviar mais de 5 milhões de reais em recursos públicos da Unicamp. Ligiane de Ávila, de 36 anos, foi encontrada no Reino Unido pela Polícia Federal. Em maio do ano passado, ela chegou a entrar na lista de procurados da Interpol. Ela deixou o Brasil em fevereiro de 2024, um mês após os desvios serem descobertos. A defesa de Ligiane informou que ela vai voltar ao Brasil neste mês para comparecer ao julgamento. Uma reportagem da Folha de São Paulo destaca hoje mais um capítulo da crise na Americanas. A Comissão de Valores Mobiliários acusou o ex-presidente da empresa e mais 29 executivos pela fraude. A acusação foi feita em processo aberto ainda em 2023 para investigar eventuais irregularidades nas inconsistências contábeis divulgadas pela companhia no início daquele ano, quando a Americanas já era presidida por Sérgio Rial. Segundo a área técnica da CVM, o ex-presidente da empresa, Miguel Gutierrez, que se mudou para a Espanha, e os ex-executivos praticaram manipulação de preços no mercado de capitais ao fraudar os balanços da companhia para atingir metas e garantir a valorização das ações que recebiam como bônus pelos resultados. Dos 30 acusados, 13 já foram denunciados pelo Ministério Público Federal por fraudes calculadas em pelo menos 22 bilhões de reais. A gente segue acompanhando as investigações envolvendo os técnicos de enfermagem acusados de aplicarem remédios sem prescrição e desinfetante em pacientes da UTI do Hospital Anchieta. Mais 2 casos de mortes suspeitas passaram a ser investigados depois que familiares reconheceram o técnico de enfermagem Marcos Vinícius e relataram que os pacientes morreram após parada cardíaca súbita. E a caneta usada por uma paciente que está internada em estado grave em Minas Gerais era a Lipolés. O produto é conhecido informalmente como Mounjaro do Paraguai, um apelido usado por vendedores para associá-lo a um medicamento regularizado, e é trazido do Paraguai para o Brasil de forma ilegal. Desde o ano passado, o medicamento é proibido pela Anvisa, mas segue sendo anunciado nas redes sociais. Uma reportagem do G1 fez uma pesquisa rápida e encontrou pelo menos mais de 300 publicações. A família da Kellen Oliveira Bretas Antunes diz que ela estava aplicando injeções do medicamento Lipolés, que foi vendido a ela como sendo tirzepatida, a mesma molécula usada no medicamento Mounjaro, indicado para o tratamento de diabetes e também usado para emagrecimento. Após o início do uso, ela apresentou complicações e precisou ser internada.
Volta ao noticiário internacional, eu te conto que 3 pessoas morreram e outra ficou ferida após um ataque a tiros em Lake Carglass, uma pequena cidade no norte, ou melhor, no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. O crime ocorreu por volta das 4h40 desta quinta-feira, no horário local, ou 2h40 da madrugada, no horário de Brasília. 2 mulheres e um homem morreram e outro homem foi levado para o hospital em estado grave, foi o que informou a polícia, que pediu que as pessoas evitem a área e que os moradores locais permaneçam em casa. Segundo informações da mídia australiana, o suspeito está foragido após fugir em um veículo. A polícia não está tratando o incidente como relacionado a terrorismo. Segundo a imprensa local ainda, o crime se trata de um possível caso de violência doméstica. A gente segue acompanhando. E a Comissão Europeia avalia a possibilidade de implementar em caráter provisório e sem ratificação legislativa o acordo de livre comércio com o Mercosul. Mas especialistas ouvidos pelo jornal Globo dizem que há poucas chances disso acontecer. Lembrando que o tratado comercial sofreu um revés nesta quarta-feira com a decisão do Parlamento Europeu de levá-lo à Corte de Justiça da União Europeia, que poderia levar até 2 anos para proferir uma sentença. Os eurodeputados aprovaram a moção por 334 votos favoráveis, 324 contra e 11 abstenções. No Chile, moradores do Sul aguardam pela ajuda de autoridades após incêndios florestais de grandes proporções devastarem comunidades inteiras. Segundo dados oficiais, 20 pessoas morreram e mais de 7.000 foram afetadas. O governo do Chile informou a prisão de um suspeito que teria provocado um foco de incêndio de forma intencional. Cerca de 4.000 bombeiros seguem mobilizados no combate às chamas. O presidente americano Donald Trump está ativamente buscando uma mudança de regime em Cuba. É o que diz o jornal Wall Street Journal. Em uma reportagem publicada, o veículo afirma que a administração de Trump procura pessoas influentes em Havana para fechar um acordo para derrubar o regime comunista até o final do ano. E a polícia de Portugal comunicou que apreendeu um jovem que ateou fogo à estátua do jogador Cristiano Ronaldo. O caso aconteceu no Museu do Centroavante, na região da Ilha da Madeira. O nome desse rapaz não foi revelado. Ele foi encaminhado a um hospital psiquiátrico. Bom, antes de falar do futebol em campo, deixa eu trazer aqui extracampo, né? Importantíssimo, já atualizando a informação que o Leandro trouxe ontem no Panorama da Noite, sobre a renúncia do presidente afastado do São Paulo, Júlio Casares. Ele que era alvo de um processo de impeachment em meio a investigações da Polícia Civil que apuram suspeitas de desvios de dinheiro no clube. A informação nova é a fala aqui do promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, que disse que o esquema causou um prejuízo direto ao São Paulo. Tomamos pé de coisas que, obviamente, confirmam o que nós já sabíamos, que o esquema de arrecadação em prejuízo do São Paulo Futebol Clube abrange um período de tempo muito maior e muito mais pessoas do que inicialmente a gente supunha estarem envolvidas nesse esquema. Em resumo, o Morumbi, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. E essa fala ocorreu num dia em que a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao Júlio Casares no inquérito que apura uma negociação irregular de camarotes no estádio Morumbis. Em meio à crise, o São Paulo perdeu em casa para a Portuguesa por 3-2 pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O São Bernardo derrotou a Ponte Preta por 1-0 e Mirassol e Bragantino empataram em 0-0. Hoje o destaque é o clássico Santos e Corinthians, às 7h30 da noite. No Campeonato Carioca, o Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu, o Madureira encara o Sampaio Corrêa e o Boa Vista joga contra a Portuguesa. Ontem, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0, mesmo placar da vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda. Pelo Campeonato Gaúcho, dando uma passadinha por lá também,
o Inter venceu o Internacional de Santa Maria por 2-0, mesmo placar da vitória do Grêmio sobre o Guarani de Bagé. E na Copa São Paulo de Futebol Júnior, São Paulo e Ibrachina disputam hoje uma vaga na final. Quem vencer vai enfrentar o Cruzeiro, que avançou a decisão ao derrotar o Grêmio por 3-2 de virada em Taubaté. Atenções voltadas hoje para as indicações ao Oscar. A Academia de Cinema de Hollywood anuncia às 10h30 da manhã os indicados. E o Brasil tem chances de concorrer em até 9 categorias. Você que está ouvindo o Panorama mais tarde já deve saber desse resultado, né? Eu ainda estou aqui, enquanto gravava, na expectativa por tudo que vai sair envolvendo o Agente Secreto, que foi pré-selecionado como melhor filme internacional e pode concorrer como melhor ator com Wagner Moura, melhor filme, melhor direção de elenco e melhor roteiro original. O Brasil também concorre na disputa de melhor documentário com os filmes Apocalipse nos Trópicos e Ianuni, e de melhor curta-metragem com Amarela. Outras indicações podem ser em melhor fotografia, com o diretor Adolfo Veloso, do filme americano Sonhos de Trem, e melhor montagem para Afonso Gonçalves, do filme americano Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. E a CBN vai fazer uma cobertura especial do anúncio das indicações para o Oscar a partir das 10h30 da manhã. Lembrando que a entrega do Oscar será no dia 15 de março. Vai, Brasil! Brasil! Vamos encerrando aqui o Panorama CBN da manhã, desejando para você uma ótima quinta-feira. Lembrando que amanhã tem mais o nosso Sextou e você pode comentar os assuntos e pedir música também lá pelo Instagram biancasantos.bia. Fala comigo. Comigo aqui, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. E, de noite, no Panorama CBN da noite, o Leandro Gouveia. Tchau, tchau, até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.